Olá, meus queridos, nós estamos aqui para continuar falando sobre a volta de Jesus. Semana passada nós já vimos sobre profecias e essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre os sinais. Eu queria começar lendo o texto que eu considero talvez seja o texto mais detalhado sobre a volta de Jesus, que é Mateus 24. Eu vou ler Mateus 24 a partir do verso 3, indo até o verso 14. E diz o seguinte: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e dos fins dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Bom, eu acho que está muito claro, né, que Jesus vai voltar, porque ele afirma que vai voltar. O verso 27, que a gente não leu, mas que está um pouquinho adiante, diz assim: porque assim como o relâmpago que sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então ele vai voltar. Agora, quando ele vai voltar, nenhum de nós sabe. Ele não detalhou, ele não disse: ó, eu volto em tal ano, ou eu volto em tal década, ou eu volto em tal século. Ele não detalhou isso. Mas ele deu uma série de sinais, alguns a gente leu nesse texto aqui, mas a gente vai continuar falando de outros que não estão nesse texto. A Bíblia traz vários sinais e nós vamos conversar sobre eles. Uma coisa interessante está em Tessalonicenses, que eu, para falar a verdade, nunca tinha parado para atentar no que esse verso diz, e aí, fazendo esse estudo, me saltou aos olhos essa questão que diz assim, que a 1 Tessalonicenses 5,3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Quando eu estava meditando nessa questão, pensando nessa questão, que eu li esse texto das dores de parto, eu fiquei pensando: como é que funcionam as dores de parto? Na verdade, a mulher não chega lá, um dia está em casa parada, de repente dá uma dor insuportável, ela pega um carro, vai correndo para o hospital e a criança nasce. Não é assim. Ela tem um processo de contração que, aos poucos, vai se acentuando. As contrações, elas vão se tornando cada vez mais frequentes. Elas começam, às vezes, contração esporádica, não dá nem para dizer que tá nem perto, mas de repente ela vai, a contração fica mais próxima uma da outra, mais próxima uma da outra, mais próxima uma da outra, até que quando chega num determinado ritmo, tem que correr para o hospital porque está chegando a hora da criança nascer. Não é? E isso me fez pensar que é exatamente assim que vai acontecer com a volta de Jesus. As pessoas às vezes costumam falar, quando a gente começar a conversar, por exemplo, sobre guerra, as pessoas costumam dizer o seguinte: pô, mas guerra sempre teve. É verdade. Desde que a gente conhece a história do mundo, tem guerra. A própria Bíblia, quando a gente vai lá para o Velho Testamento, lá para o livro de Gênesis, a gente vê as guerras acontecendo. Então, guerra sempre teve, terremoto sempre teve. Mas o problema é que, como é que essas coisas estão hoje em dia em termos de frequência? Essas coisas estão ficando cada vez mais comuns e cada vez mais frequentes. Ou seja, nós estamos vendo as contrações se tornarem mais próximas, se tornarem uma mais junto da outra. Portanto,
Isso nos leva a crer que o tempo está cada vez mais perto. A gente vai conversar aqui um pouco sobre cada uma desses sinais que estão aqui, mais alguns. O primeiro sinal, que está nos versos 5 e nos versos 11, diz assim: porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. De vez em quando aparece um louco, ou sei lá, não sei, talvez não seja louco, seja um instrumento demoníaco, para dizer que ele era o Cristo. Então, eu posso citar vários exemplos. A gente tem desde as figuras folclóricas, que é, por exemplo, o caso do nosso famoso Henri Christ, né, que é extremamente folclórico. A gente passa pelo Luiz Miranda, que foi o criador daquela igreja do 666, né? Tem o Reverendo Moon, que há anos atrás apareceu lá na Coreia. Tem o Jim Jones, né, que foi um doido que surgiu, que levou um grupo de americanos para Guiana e lá cometeu suicídio coletivo. E recentemente tem um vídeo que é muito bem feito, muito bem feito. Se você tome cuidado quando você olhar, às vezes a gente pega o YouTube, não sei o que, a gente às vezes se engana, às vezes o diabo vem e joga tenta dar uma rasteira na gente. Tem uns vídeos que eu, quando olhei os vídeos, falei, pô, que legal, o vídeo da volta de Jesus e tudo, o vídeo do tempo de tribulação, esse negócio todo. E esse vídeo é feito por uma igreja chamada Igreja do Deus Todo-Poderoso. É uma seita, agora fugiu, eu não sei se ela é chinesa ou é coreana, mas eles têm, eu acho que eles são chineses, mas eles têm uma série de vídeos mostrando a volta de Jesus, a perseguição que vai acontecer. Qual é o problema? O problema é o seguinte, eles dizem que Jesus já está entre nós. Jesus já está entre nós. Jesus não vai voltar, Jesus já voltou. Ele está lá na China, lá no Oriente, meio escondido, aguardando o momento de se revelar. Mas ele já voltou. Isso contraria o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz que o Filho do Homem, ele vai aparecer como um relâmpago. E diz também que muitos apareceriam dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. E a gente vê que até agora nenhum deles foi de verdade o Cristo e não vai ser, porque não vai ser dessa maneira que ele vai voltar. Embora haja versões diferentes de como, interpretações diferentes de como a volta de Cristo vai acontecer, nenhuma dessas interpretações é assim, ele vem, desce na terra, nasce como uma pessoa humana e vive exatamente como foi na primeira vinda. Dessa vez não, dessa vez ele vai surgir de repente. Quer estejamos sendo arrebatados antes da grande tribulação para encontrar com ele, que é a forma que eu acredito, quer não haja esse arrebatamento e a igreja passe pelo milênio, né, e a gente só encontra com ele depois quando ele voltar definitivamente. Mas tenha certeza que nascer na forma humana, isso ele não vai mais. Isso ele já fez na primeira vez. O verso 6 fala de guerras e rumores de guerras. 2 guerras mundiais nós tivemos no século XX, mundiais. É interessante notar que não só a quantidade de guerras aumenta, a quantidade de problemas aumenta, mas também a dimensão aumenta. Nós não tínhamos guerras mundiais antigamente. Essas guerras, a França guerreou com a Inglaterra, Israel teve guerra com muitos dos seus vizinhos. Então as guerras elas aconteceram em diversos momentos, de diversas maneiras, mas elas não envolviam todo mundo. Essas guerras mais modernas, as 2 do século XX, foram guerras mundiais. Então aumentou o volume, aumentou o significado para a humanidade. Rumores de guerras a gente ouve em todo lugar, ainda que a gente precisa entender guerra de uma forma, às vezes um pouco diferente daquela batalha entre as nações. A gente tem, por exemplo, o Oriente Médio, de vez em quando surge uma guerra no Oriente Médio. A gente tem
as confusões lá na Venezuela, a gente tem uma série de coisas acontecendo. E é interessante notar que o texto diz assim que nós vamos ouvir falar de rumores de guerra. Se nós considerarmos uma coisa que a gente vai falar mais adiante, a forma como a tecnologia evoluiu, o ouvireis falar virou uma realidade muito mais forte, ou seja, explodiu uma bomba lá na Grã-Bretanha. Nós estamos ouvindo aqui agora, estamos vendo na hora lá o que está acontecendo. Antigamente, você demorava muito tempo para conseguir ouvir alguma coisa. Às vezes demorava dias para você ter uma informação dessa. Agora, vem no instante que está acontecendo ao vivo. Tá certo? Outra coisa é o terrorismo que cresce violentamente. Violentamente o terrorismo está crescendo. Nós vemos, de vez em quando, alguém explode uma bomba em algum lugar e essa é uma coisa que a gente ouviu falar muito ali na região de Israel, nos árabes brigando com Israel, mas de vez em quando está acontecendo na Inglaterra, está acontecendo na França, nos Estados Unidos. Então a gente está vendo o terrorismo, que é uma forma de guerra, né, se espalhar de uma maneira genérica e total. Um outro sinal, que é que está no verso 27, que fala de fomes, terremotos, etc. A gente vê, por exemplo, as epidemias acontecendo, né? As doenças acontecendo. Só no século passado e nesse início de século nós tivemos HIV, nós tivemos a dengue, que na verdade ainda continuamos, aliás todos esses, né, nós ainda brigamos contra eles, né? A dengue, que ainda assusta muitos brasileiros, a chikungunya, coisas que a gente nunca tinha ouvido falar antes, que de repente surgiram e vieram nos atormentar. Tivemos a gripe aviária, tivemos o ebola e, nesse momento, estamos tendo o coronavírus. É interessante notar ainda que vírus letais muitas vezes são criados por acidente em um laboratório de prestígio numa atividade de manipulação genética. Então, não só a gente está vendo as doenças dos vírus acontecerem, a gente também está vendo isso se tornar ou um descuido do ser humano, que na hora de manipular faz uma coisa errada e aí acaba dando errado, ou faz uma coisa que ele queria fazer, mas deu errado, ou até propositalmente, eventualmente até propositalmente, para causar desastre. Então, a questão das epidemias com certeza são um sinal muito forte, muito presente hoje. Outra coisa que é um sinal muito presente é a fome. Nós temos uma epidemia, vamos dizer assim, de fome no mundo todo. Segundo dados do professor Google, né, 821 milhões de pessoas passam fome no mundo todo. 821 milhões de pessoas passam fome no mundo todo. 1,2 bilhão de pessoas vivem com menos de $1,50 por dia. E a gente vê isso na África. Volta e meia a gente tem fotos e vídeos de crianças esqueléticas passando fome. A gente vê isso na Coreia do Norte, onde há relatos, embora seja um lugar fechado e essas coisas não vazem muito, a gente vê relatos de que a questão da fome lá é uma coisa crítica. A gente vê isso na Índia e infelizmente a gente vê isso no Brasil, onde não deveria acontecer, né? Porque em termos de riqueza agrícola, esse país é fantástico, então aqui não deveria ter fome. Mas a gente vê ainda a fome acontecendo no Brasil. Um outro sinal, né, são os terremotos, né, os tremores, essas coisas todas acontecendo. Aí eu procurei aqui e anotei os terremotos de 2020. Novamente eu quero lembrar que mas terremoto sempre teve, mas eles pelo menos estão ficando mais conhecidos. Ouvireis falar. Esse ano nós já tivemos terremoto na China, em Cuba, na Turquia 2 vezes, na Grécia, em Porto Rico, no Alasca,
no México e mais recentemente na Islândia. Vejam bem, eu só coloquei aqui, obviamente, aqueles mais significativos que causaram problemas maiores, mas teve outros terremotos de menor escala pelo mundo inteiro. Os terremotos estão ficando cada vez mais naturais, cada vez mais comuns a gente ver os terremotos acontecendo. Outro fenômeno natural que a gente tem visto são, por exemplo, os tsunamis. Nós tivemos aquele famoso tsunami lá do sudeste da África de 2004, que causou uma devastação fantástica, muitas mortes mesmo. Nós tivemos na Indonésia, em 2006 nós tivemos um tsunami. Em 2018 nós tivemos um em setembro e um em dezembro. Então, está multiplicando muito a questão da Terra, né, se mexendo e essas coisas todas acontecendo exatamente como o texto diz. Um outro sinal de que trata, a palavra trata sobre a segunda vinda, está no verso 12, que diz o seguinte: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Essa é uma outra realidade que a gente tem visto violentamente. O amor está esfriando de todos os corações. As pessoas estão pouco se lixando para o cara que está próximo. Aliás, as pessoas nem conhecem o vizinho da porta do lado. Elas não só não se importam com ele, como não querem nem saber quem é. As pessoas não se importam com quem está passando fome. As pessoas não se importam com as dificuldades. As pessoas querem tudo para si. Eu saquei algumas informações interessantes sobre essa questão. Em primeiro lugar, existem 52 opções de identidade sexual no Facebook. Então, isso aí significa o quê? Vale relacionamento sexual, homossexual ou qualquer tipo de para qualquer coisa. Isso é a iniquidade multiplicando. A iniquidade está multiplicando. A ideologia de gênero, agora estão querendo botar a lei que obrigue a você ensinar ideologia de gênero. Estão querendo que as crianças com 6 anos de idade possam escolher se querem ser homem ou mulher, independente do sexo que tenham nascido. Chega-se ao cúmulo de negar que o sexo é uma realidade biológica. As pessoas estão dizendo que o sexo é uma escolha. Isso diga-se de passagem, na minha opinião, é até uma maluquice sem tamanho. Mas isso o que é? É a iniquidade se multiplicando. Ela cresce de uma maneira ímpar. Quando eu era jovem, um beijo mais quente na televisão era uma coisa meio para deixar você escandalizado. Hoje parece casal na cama, mulher pelada, homem pelado, todo... Ninguém se preocupa mais com isso, não nos afeta mais. Isso é a multiplicação da iniquidade. Casamento aberto. Hoje em dia as pessoas se casam, mas tudo bem. Eu sou casado com você, mas eu posso ter os relacionamentos que eu quiser e você pode ter os relacionamentos que você quiser. Sexo livre. A pessoa sai, vai para uma festinha, vai para um lugar qualquer, encontra uma outra pessoa e vai para a casa dela e fazem sexo numa boa, no dia seguinte nunca mais se viram. Vale tudo. Nós estamos vendo os filhos matando os seus pais e os pais matando os filhos com uma tranquilidade, com uma forma como a gente nunca viu. Uma coisa que é interessante, que pai e mãe sempre buscaram muito proteger seus filhos. Hoje, se o filho chorou demais, ele mata. O filho sempre amou muito o seu pai, mesmo que não fosse tão cuidadoso, hoje ele vai lá e mata o pai. E uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte: hoje os cachorros são mais importantes do que as crianças. Infelizmente, as pessoas estão muito mais preocupadas com o direito dos animais do que com o direito das crianças.
Outra coisa muito forte, mas muito forte que está acontecendo, e que inclusive gerou uma gritaria geral no Brasil quando o presidente falou na cristofobia, é a perseguição aos cristãos. Mais de 250 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Em 2019, mais de 3 mil cristãos foram mortos por causa dessa perseguição. Em alguns países, principalmente na África, meninas são sequestradas e tornadas escravas sexuais de terroristas islâmicos. Igrejas são fechadas e a gente tem demonstrações muito recentes disso. Igreja sendo incendiada no Chile, cruzes sendo derrubadas lá na Inglaterra, em Brasília, ontem ou anteontem, a igreja sendo depredada também, sendo atacada, roubada. Antigamente a igreja era um lugar onde as pessoas respeitavam. Foram mais de 1.000 eventos mais de 9.000 eventos contra a igreja. Então o que a gente está vendo é que os sinais estão se avolumando, estão se tornando cada vez mais frequentes. 2 Timóteo 3, vamos lá para 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3, versos 1 a 4, diz o seguinte: mas você precisa saber disso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Você vê alguma realidade nisso? Você vê as pessoas sendo arrogantes, sendo blasfemos? Quando falando em blasfemo aqui, eu lembrei do Porta dos Fundos, daquele Jesus gay que eles arrumaram lá, né? Daquela blasfêmia contra o Evangelho. Eu lembrei da Mangueira, em que um cara que se denomina pastor, né? Desfila representando Jesus na Mangueira. A gente lembra da marcha para Satanás, que é uma coisa que está acontecendo aí o tempo todo. Então, todas essas coisas que a gente leu aqui, parece muito que está falando do nosso tempo, parece que Paulo estava vivendo hoje quando escreveu e disse assim, ó, os homens vão ser egoístas, vão ser avarentos, orgulhosos, arrogantes. Não é assim mesmo. As pessoas não estão preocupadas, muito preocupadas consigo mesmo e muito pouco preocupadas com os outros. Que se dane o mundo, o que interessa sou eu. Então, na verdade, o que a gente está vendo nesse texto é exatamente isso. Esse texto aqui mostra exatamente isso que está dito aqui. Que, na verdade, nós estamos vivendo uns tempos difíceis em que as pessoas fazem essas coisas. Bom, continuando aqui, que a gente estava falando, outra característica muito forte do retorno de Jesus está em Daniel, capítulo 12, verso 4. Eu queria ler com vocês Daniel, capítulo 12, verso 4. É um texto muito curtinho que diz o seguinte: quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro, até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para outro, e o saber se multiplicará. Veja bem, essa é uma outra característica que a gente tem visto muito comumente no presente momento.
No último século, houve um progresso em ciência, medicina, transporte, comunicação, e em quase todas as áreas do conhecimento, mais do que em todos os demais séculos anteriores juntos. Ou seja, tudo que se aprendeu no século XX somava mais do que tudo que se aprendeu nos sei lá quantos séculos, né? Porque 19 séculos foi até a vinda de Jesus. Se você bota mais para trás, que a gente não sabe exatamente quanto tempo tem, a gente pode, se a gente usar lá a contagem bíblica, que é discutível, né? Se ela é literal, se ela não é literal, eu não quero entrar no mérito dessa discussão agora, mas aí você bota mais 4 anos para trás, ou seja, o que você aprendeu no século XX é mais do que você aprendeu em 59 séculos, tá certo? E outra coisa é o seguinte, no século XX o conhecimento dobrava a cada 50 anos, ou seja, a cada 50 anos tudo que você tinha de informação dobrava. Hoje o conhecimento está dobrando a cada 3 meses. Então o saber está se multiplicando de uma forma fantástica, né? A gente pode citar vários exemplos, por exemplo, e aí a gente está voltando um pouco ao século passado, as viagens espaciais. Embora até o homem sonhasse em ir à Lua, se a gente pensar bem, quanto tempo tem que isso virou verdade? Isso virou verdade tem 60 anos. Então, o homem aos 50 anos, para ser até um pouco mais rigoroso, o homem só conseguiu chegar na Lua em 68, 1968. Outra coisa que está se tornando muito comum aí é a clonagem, né? Na questão dos seres humanos, tem restrições aí, tem regras que não permitem, mas na questão dos animais estão fazendo. Você pega um animal que é perfeito, maravilhoso, sensacional, você pega lá a informação genética dele e cria um outro animal similar a ele, né? Um clone dele. A questão do exoesqueleto, que é uma espécie de armadura, vamos dizer assim, que vai permitir que deficientes possam caminhar. Aliás, de passagem, nem precisa do exoesqueleto. Se a gente olhar as pernas mecânicas de hoje em dia, elas são uma coisa fantástica, a pessoa corre com ela. Antigamente, até para caminhar, a pessoa caminhava com dificuldade, agora ela corre com a perna mecânica. É impressionante. E o exoesqueleto vai dar à pessoa toda uma estrutura para aqueles que têm paralisia e coisas mais difíceis ainda do que simplesmente uma perna cortada. Simplesmente, desculpe, é um termo forte, mas do que uma perna cortada. É porque, na verdade, quando eu falei simplesmente, é porque compara com o outro que não tem movimento nenhum, mas não tem nada de simplesmente ter uma perna cortada. Tem ainda a possibilidade de uso do exoesqueleto como arma de guerra. Entende? O cara bota aquela armadura ali em volta dele e vai brigar. E veja bem, diferente das armaduras medievais, que o cara mal conseguia se mexer, aqui não, aqui a armadura mexe por ele. Então, quer dizer, são os exoesqueletos. A comunicação. Quando eu era criança, você assistia o Repórter Esso, o camarada mostrava uma notícia hoje do que aconteceu há 2 dias atrás. Hoje, você está vendo acontecer na hora, o pessoal bota na internet acontecendo na hora. Nós mesmo estamos fazendo lives na igreja, o culto na hora, você assiste o culto pela internet. Uma outra coisa foi levantada, por exemplo, num seminário que eu fui há uns 3 ou 4 anos atrás, foi a possibilidade dos empregos acabarem. O que vai acontecer com os empregos com a inteligência artificial crescendo do jeito que está crescendo? A verdade é que ela está entrando em áreas que a gente talvez há 20 anos atrás sequer conseguisse imaginar. Você hoje liga para resolver um problema qualquer, primeiro quem te atende é a inteligência artificial. E aí você começa a dizer o que você quer e ela consegue te direcionar. Ainda não está num ponto legal, mas no passado era muito pior, era muito mais difícil. Hoje ela já consegue te dar um direcionamento e tem crescido muito. Com isso, as pessoas têm medo de perder o emprego e a possibilidade é real. No passado, quando a tecnologia chegou, os empregos foram redirecionados. O que vai acontecer hoje? Não sei. Eu fui nesse seminário e o camarada dizia o seguinte, olha, daqui a 10 anos, e tudo que eu vou falar é exemplificativo, porque eu não tenho os dados para falar exato, daqui a 10 anos você não vai ter mais
assistente jurídico, daqui a 20 anos você não tem mais advogado, daqui a 30 anos você não tem mais médico, e aí ele vai citando, né? Motorista de táxi, por exemplo, é uma coisa que se bobear daqui a 10 anos não tem mais. E aí a coisa vai evoluindo de uma maneira tal que você não sabe onde vai parar. E aí ele diz o seguinte, na opinião dele, em 2099, em 2100, 99% dos empregos que existem hoje não vão existir mais. Vão existir outros? Possivelmente sim, mas esses empregos aqui não existirão mais. Tá certo? Outra consequência disso, né, é a vigilância, né? Quem leu o livro 1984 do George Orwell, o grande irmão vendo tudo, cheio de câmeras observando você para saber o que você faz. Hoje, o Google sabe onde você quer ir, ele não sabe onde você foi, ele sabe onde você quer ir. Então, a informação, ela está crescendo muito. E a gente pega aqueles filmes e desenhos de Jetson, de Volta para o Futuro, a gente vê que algumas coisas que eram vistas ali como futuristas, hoje já são reais. Por exemplo, o Jetson, o pessoal está postando aí nas redes sociais uma foto do exame pela televisão, pelo vídeo. Hoje isso já é real, a telemedicina já está acontecendo. Uma outra coisa é a integração das economias. Os países estão cada vez mais uns dependentes dos outros. E as organizações multilaterais, como a ONU, por exemplo, estão se tornando cada vez mais importantes, cada vez mais poderosas. O que nos leva, o que nos encaminha para um governo mundial, que na verdade é o que a palavra de Deus diz quando fala do anticristo. O anticristo nada mais é do que um grande líder mundial que vem assumir o poder e que é um inimigo, né, usado pelo diabo, é um instrumento do diabo para tentar dominar as coisas da força e para poder impedir que o evangelho continue se propagando e para impedir que, para tentar, sei lá, causar confusão no retorno de Cristo à Terra. Então, esse poderio das organizações multilaterais, com certeza, direcionam, e as pessoas têm, as nações têm colocado um poder, uma autoridade muito grande, né? Uma capacidade muito grande nessas organizações. Isso cria condições, com certeza, para o governo mundial e para a vinda do anticristo. Uma outra coisa é a questão da pregação do Evangelho do Reino. O versículo 14 do capítulo 24 diz: "E será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações." Então, isso é uma previsão. Muitos teólogos, muitos estudiosos, dizem que esse é o clique final, isso é o disparo final. Quando a última pessoa, quando a última nação tomar conhecimento do Evangelho, pronto, as profecias estão acabadas. Por quê? Porque, na verdade, como a gente falou, é como as dores de parto, né? Elas vão caminhando, 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 até que chega ao clímax, que seria a pregação do Evangelho. E hoje a gente vê uma preocupação muito grande com os povos não alcançados. Se busca muito pregar o Evangelho para aquelas nações, levar o Evangelho para aquelas nações, para aqueles locais onde o Evangelho ainda não chegou. E com a internet, esse processo se tornou muito mais simples. Nós estamos vendo isso hoje. Nós estamos assistindo o culto de casa. Eu, por exemplo, domingo, normalmente assisto o culto de manhã cedo lá, o culto do Rick Warren, da Saddleback Church, né, da igreja de Saddleback, lá nos Estados Unidos. Eu assisto lá o culto de uma igreja que está lá nos Estados Unidos, eu vejo o vídeo. Então, a internet, ela possibilitou que o Evangelho chegue a lugares aonde, pessoalmente, seriam muito mais difíceis das pessoas serem alcançadas. A Jocum, num evento que teve ano passado, que eu esqueci o nome, disse o seguinte: existem 2.883 traduções da Bíblia, parcialmente ou completamente,
a Bíblia está traduzida parcialmente ou completamente para 2.883 línguas. Existem, sendo traduzidas, 2.195. Então, em progresso, estão 2.195. E 1.860 línguas ainda não tem nenhuma tradução da Bíblia. Ou seja, o processo está caminhando e a Jucum está trabalhando para que essas nações não alcançadas possam também ter a Bíblia traduzida para sua língua, né? E a Jucum está chamando as pessoas a participarem disso, né? Mas eu queria chamar a atenção, para terminar, no verso 32 do capítulo 24, que diz assim: aprendam a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, você sabe que o verão está próximo. Muitos estudiosos dizem que a figueira era a representação de Israel. Então, quando está falando da figueira aqui, está falando, na verdade, de Israel. E o texto diz assim, olha, quando a figueira começar a brotar, é sinal de que o fim está próximo. O verão se aproxima, né? Sinal que o verão se aproxima. E aí tem algumas informações interessantes. Por 1878 anos, Israel andou disperso, enquanto esperava o cumprimento de inúmeras profecias, até que, em maio de 1948, se cumpriu a palavra de Deus. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz ao seu filho. Isso está em Isaías 66:8. Ou seja, em maio de 1948, Israel ressurgiu. Em 1947, a ONU decidiu recriar o Estado de Israel. E em maio de 1948, Israel ressurgiu. Ou seja, o que a gente está vendo? A gente está vendo a figueira brotar. Então, o que alguns estudiosos defendem é que a visão de que o tempo está muito perto foi exatamente o renascimento de Israel, né? Israel está sendo renovado, recriado no mundo. Isso, na verdade, é uma prova de que o tempo está chegando aí. Alguns dados apenas para a gente complementar. A imigração dos judeus para Israel aumentou 29% no primeiro semestre de 2019. O projeto para a construção do terceiro templo está em andamento, anunciou um rabino. Pela primeira vez em 2000 anos, foi usado azeite puro na celebração do Hanukkah em Jerusalém. Tudo isso são características de levar a recriação do templo e a recriação do Estado de Israel numa condição, voltando, né, uma condição retornando aos princípios do Velho Testamento, que era o que Israel seguia, né? E uma coisa que me chamou a atenção mais recentemente foram os acordos que Israel está fechando com as nações. Israel acabou de fechar acordo com os Emirados Árabes. Israel está conversando com a Arábia, está conversando com a Jordânia, está conversando com os países em volta para poder fazer acordo. Tudo isso leva à visão de que a figueira está começando a florescer. Israel hoje é um dos países onde a tecnologia está mais quente, é um país que tem uma produção fantástica de tecnologia. Israel tem um lugar importante na história do mundo e tem demonstrado isso ultimamente, inclusive na questão de como tem sido protegida, né? Os caras mandam bomba e hoje em dia a gente ouve falar, caiu uma bomba, mandaram bomba, não sei o quê, mas a gente não ouve mais falar de morte quase. É muito raro falar, a bomba matou não sei quantas pessoas em Israel. O que está acontecendo? Israel está florescendo. Israel está ocupando o seu espaço como uma nação criada por Deus, porque na verdade Israel foi isso, foi uma nação criada por Deus. Portanto, segundo alguns estudiosos, o maior exemplo de que o retorno de Jesus está muito perto é
a recriação do Estado de Israel e o florescimento de Israel. E pelo que tudo indica, nós estamos muito perto de que tudo se complete, né, de que todas as previsões se completem e que tudo se concretize. Muitas pessoas têm dito, e eu creio firmemente, que a geração que vai ver Jesus voltar já nasceu. Eu vou mais além. Eu acredito que a minha geração, não precisa ser a geração da minha neta, que nasceu em 2015, mas a minha geração vai ver Jesus voltar. Se eu vou estar aqui para ver, só ele sabe. Mas eu creio que a minha geração vai ver Jesus voltar. Amém? Deus abençoe vocês. Senhor, eu quero te louvar, porque, Senhor, está muito perto de termos, Senhor, a tua companhia direta constantemente. Senhor, volta logo para nos buscar. Traz, Senhor, o teu domínio, o teu governo para esse mundo, Senhor. E faz de nós, Senhor, as pessoas completas, que só seremos quando estivermos permanentemente na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor os abençoe.